Bom dia! Que alegria hoje para essa live especial sobre este tema que é casamento e filhos. E eu estou muito feliz, né? Sempre feliz e honrada de trazer convidados especiais para vocês. Feliz hoje em trazer a Luísa Nunes, que é uma coach, uma palestrante, escritora de livros, treinadora aí auxilia diversas mulheres a reconstruir o seu casamento. Então ela tem um curso aqui no Instagram e eu fico muito feliz que ela tenha aceitado o meu convite de estar aqui conosco na live para falar com este tema com vocês, com as mamães do Mentalidade de Mãe, para que a gente possa ter realmente este olhar para o nosso casamento, para que a gente entenda qual é o nosso papel neste momento, mesmo com a chegada dos filhos. Ainda assim é importante nós olharmos para o nosso casamento. Então, bom dia a todos que estão chegando, sejam bem-vindas. Já vai colocando sempre que puder um coraçãozinho aqui, clicando, que isso nos ajuda com que o Instagram expanda a nossa live, envie para mais pessoas, mostre que nós estamos ao vivo e também compartilha no decorrer da live aquilo que você está achando, vai deixando seu comentário, pode enviar aqui na flechinha, tem uma flechinha que a gente envia para as pessoas que a gente julga ser interessante essa live. Enfim, sempre pode acontecer da gente, de alguma forma, com uma pequena palavra hoje que vai ser dita aqui nessa live, pode mudar tudo no seu casamento ou no casamento de alguém que esteja precisando. Ó, a Luísa já entrou, seja bem-vinda, Luísa. Vou aguardar você me enviar o convite da live. Enquanto isso, eu vou avisar aqui no meu grupo do WhatsApp para as mamães que a gente já tá ao vivo. E não esqueçam, no decorrer da live, eu tô colocando aqui, aí, ó, Luísa, tô aceitando. Vamos lá. Oi! Oi! Prazer, muito feliz em te receber aqui. Igualmente, eu acho que eu nunca participei de uma live em que sou convidada, sabia? Muito obrigada. Oh, que honra, que prazer. O volume tá tão baixo pra mim, pra vocês também, gente? Deixa eu ver o meu. O celular tá no alto. Vamos ver. Agora melhorou. Melhorou? Não, agora melhorou. E eu quero só saber se tá dando pra ver meu rosto. Eu acho que sim, né? Tá perfeito. Tá. E esse Beleza. bronze? Ontem Ué, tá verão aqui, ué. Só fico tomando sol o dia inteiro, tô brincando. eu tava vendo teu stories, tu passeando de barco, curtindo aí com a enteada. Muito legal. Assim, a gente tá no momento, eu nunca vi isso acontecendo, mas a gente tava, né, agora já tá atingindo a Terra, 3 furacões ao nosso redor. Então, eles não, um só que atingiu a gente algumas semanas atrás, mas eles estão passando bem perto, então tá chovendo o tempo inteiro. Quem me segue tá vendo eu mostrar sempre chuva, chuva, chuva. E ontem abriu o sol. A gente estava assim, acompanhando a previsão do tempo para ver que dia que ia abrir o sol para a gente poder sair e curtir um pouco. Ai, coisa boa. Ai, que delícia. Eu fico, como eu estava dizendo antes, quando eu iniciei a live, este tema especificamente, eu acompanho teu Instagram há bastante tempo e eu fico muito feliz de te trazer aqui, por quê? Porque a gente sabe que depois da chegada dos filhos, o casamento acaba ficando meio abalado, perdendo a sua estrutura. E no teu Instagram tu traz muito este olhar para as mulheres terem o momento de autorresponsabilidade, em olharem para o seu relacionamento como pessoas responsáveis por isto. E eu queria que tu te apresentasse, falasse um pouco sobre tudo isso. Enfim, a gente tem um bate-papo aqui gostoso para que a gente consiga abordar sobre este tema de forma sutil, para que as mulheres saiam daqui empoderadas, colocar tudo em prática. Tá, joia. Então, eu sou a Luísa Nunes. Eu tenho ajudado, tem mais ou menos, acho que
vai fazer 2 anos esse ano que eu tenho ajudado mulheres a colocar a sua vida em ordem. Então, eu comecei falando bastante sobre organização de tempo, financeira, e a finalidade sendo você chegar numa organização mental. Então, meu objetivo é ensinar para mulheres que se elas se organizarem, se elas cuidarem delas primeiro, se elas se colocarem em primeiro lugar, colocarem a vida mesmo no lugar, isso vai se refletir em várias esferas da vida. Então, você vai ver mais claramente para ver qual que é o próximo passo, onde você pode entrar. E o que eu tenho feito com centenas de mulheres que já se inscreveram no meu curso, que já participaram do meu curso, que é o Seja Mara, elas percebem que quando elas colocam a vida delas no lugar, isso se reflete em melhores relacionamentos, melhores casamentos. Então, quando eu comecei meu Instagram dando dicas de autocuidado, cuidado com a casa, cuidado, mentalidade de trabalho, e eu falo de todas as áreas que abrangem o universo feminino. Então, eu falo sobre beleza, autocuidado, falo sobre o cuidado com a casa, sobre organização de tempo, de calendário, de agenda e tudo isso. E a consequência do meu dividir desta parte da minha vida o que aconteceu foi que várias mulheres viram seu casamento sendo reconstruído. Então, voltou a paixão da juventude, voltou o respeito, voltou aquela parceria. E aí eu falei, gente, que interessante. O meu objetivo nem era esse. E essa foi a consequência. Então, hoje em dia, eu atraio mulheres, eu tento atrair mulheres que estão com problemas no casamento, muitas mães, né, que deixaram as suas vidas de lado, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso hoje, né? Deixaram suas vidas de lado porque elas deram à luz a um outro ser humano. Então, elas foram responsáveis por trazer ao mundo um ser que depende completamente delas. Então, é natural que a gente se deixe levar e que a gente fique ali focada 100% naquela criança que depende 100% da gente. Então, acaba fazendo sentido. Mas isso acaba avacalhando outras áreas da nossa vida, especialmente a nossa função como mãe, né? A gente acaba cuidando muito e não ensinando para eles como se cuidar, que acho que é uma principal função da mãe. Então, é isso que eu faço. Eu tento ajudar mulheres que estão um pouco perdidas, né, que está com alguma área da vida meio perdida, trazendo ela para o centro, para se cuidar em primeiro lugar. Muito e bom. Eu tenho sido muito, muito bem-sucedida com isso, muito feliz com os resultados que eu tenho alcançado, porque isso é muito empolgante. Sim, eu acredito mesmo, porque eu também hoje, como educadora parental, eu auxilio mães, né, e famílias a educarem seus filhos de forma mais consciente, a terem, digamos, de forma mais inteligente, a ter estratégia, a utilizar das ferramentas disponíveis, também terem autorresponsabilidade. E quando eu faço isso, eu também percebo o que acontece quando a gente começa a olhar para o filho com este olhar de autorresponsabilidade sobre aquela criança, sobre a educação, sobre o que eu desejo, acaba que isso vai impactando nas outras áreas da vida. Uhum. Mas, ainda assim, o grande ponto principal que fica pendente sempre, que as mulheres trazem, até nos atendimentos individuais, no nosso grupo de WhatsApp que a gente tem, trazem essa temática. O meu marido, ele diverge muito com a minha opinião. Eu não sei mais como fazer com que o meu casamento seja como era antes. Eu não tenho mais o mesmo desejo sexual, o apetite sexual não é mais o mesmo. Então eu pensei, nossa, então eu tenho que trazer a Luísa para falar sobre isso, porque ela é bem aberta aqui no Instagram dela. Como ela falou, ela fala de tudo. É uma diversidade, a gente aprende muito. Mas hoje a gente quer dar foco nisso, que é como então a gente começar a ter essa mindset. Quero um pouco da tua mentalidade, que tu passe isso aqui para as outras mulheres. Por onde a gente começaria, assim, que tu diz assim, é essencial, primordial a gente começar por este caminho. Tá, então eu vou começar trazendo para vocês o que é meu conceito sobre casamento. Tá? Então, por muito tempo, e eu acho isso, eu começo sempre falando desse conceito, porque por muito tempo eu fiquei muito perdida. Então, eu fui criada por uma mãe que deixava o meu pai ser o líder do nosso lar, né?
Então, e a palavra submissa foi muito usada de uma forma positiva. Então, eu, né, na faculdade, falava com as minhas amigas, não, eu vou ser submissa pro meu marido, vou ser submissa. E elas ficavam desesperadas, né, aterrorizadas. E aquele termo eu vi que não era tão legal, apesar do conceito ser muito interessante. Então, e eu falei, eu pensei, eu cresci pensando, né, não, vou ser submissa, submissa, submissa. E um dia, conversando com meu marido, e eu falei pra ele, baby, eu sou submissa, não sou? Achando isso uma vantagem, né? Querendo que ele falasse, sim, você é, nosso casamento é maravilhoso por causa disso e tudo mais. E ele falou assim, não vejo você com submissão. Você faz o que você quer, você escolhe os seus caminhos, você né, fala o que você quer falar. Eu falei, não, mas isso tudo com submissão, né? Ele falou assim, não, pra mim a gente é parceiro. E aí surgiu esse conceito de que casamento é uma parceria. E eu faço analogia com uma sociedade de trabalho mesmo. Então, eu sempre falo no meu Instagram, se você quer ter um negócio, então você quer ter algum tipo de negócio, você é uma psicóloga, né? E você quer exercer psicologia. Só que te faltam algumas ferramentas. Você não sabe como fazer contratação de outras pessoas, cuidar do escritório, o que for. Então, você tem uma habilidade, você quer ir para frente com essa habilidade, mas te faltam algumas coisas. Então, você faz o quê? Você pode ir sozinha, ou você pode juntar uma outra pessoa que tem aquelas habilidades que vão se unir a você. De forma que vocês agora vão conseguir ir mais longe do que cada um de vocês iriam individualmente. Então, isso é uma sociedade que faz sentido. No momento que a outra pessoa não estiver te levando mais longe, não estiver interessada, né, nos seus objetivos, aquela sociedade ele não faz sentido mais. E para mim o casamento é exatamente isso. Claro que sou, não vou dizer contra o divórcio, mas eu tento evitar divórcios desnecessários. Então não estou dizendo de forma nenhuma que o casamento vai ser né, descartável. Mas eu quero que você haja dentro do seu casamento de forma que seu marido saiba que é uma sociedade. Que ele precisa trazer valor nesse casamento. E que você sabe onde você está indo. Então, quando você começou o seu negócio lá na sua analogia, você sabe onde você está indo e você sabe o que você precisa para chegar lá. Por isso, você trouxe uma sócia junto com você, ou um sócio junto com você, para que vocês fossem lá. Então, por isso que eu falo para a mulher, você precisa colocar a sua vida no lugar. Você precisa saber o que que você quer, o que que você tem e o que que você quer para cada uma das áreas da sua vida. Deixar isso bem claro, bem definido. De forma que o papel do seu marido ao seu lado fique muito claro. E ele possa trazer essa parte que talvez esteja faltando em você ou a parte que você não vai conseguir fazer sozinha. Então, para mim, casamento é essa parceria. E isso precisa estar muito claro para você e para o seu marido. É óbvio que eu sei que muitas das mulheres que estão aqui nos ouvindo, o marido não está aqui, o marido não se preocupa com isso, talvez ele não esteja interessado em crescimento pessoal, não gosta desse tipo de assunto, mas você não precisa de trazê-lo para aqui para nossa live. Você não precisa colocar ele para assistir Luísa Nunes ou Mentalidade de Mãe. Você simplesmente pode fazer o que está dentro do seu controle. Então, quando você começar a mexer os pauzinhos e começar a entender aqui que eu quero chegar e é lá que eu estou indo, ele vai perceber isso. E o valor que ele vai ter nesse relacionamento vai ficar muito claro. Vai ficar muito claro para ele que você precisa que ele venha junto com você. E como uma mulher casada, uma das áreas da sua vida é o seu próprio casamento. Então, ali dentro desse contexto, você também sabe onde você está, onde você quer chegar. Então, eu estou num lugar em que eu brigo o tempo todo, eu grito com ele, ele não me respeita, a gente não faz sexo mais, tá tudo desse jeito. Onde que eu quero chegar? Como uma mulher completa, realizada. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero ser bem-sucedida financeiramente, eu quero que minha casa esteja no lugar, meu corpo esteja no lugar. Mas eu quero ser amada, valorizada, querida, desejada, apreciada. Para fazer isso, o que mulheres que têm isso tudo fazem? E aí você começa a adicionar dentro do seu casamento essa parte de afeto, de estar junto, de mostrar para ele o que você está ali para agregar para ele, de mostrar para ele o que você pode oferecer. E começa, gente, bem claramente, com você sabe que ele toma café às 7 horas da manhã. Deixa a xícara de café pronta para frente dele. Deixa o café já pronto para ser feito. Você sabe que ele busca o chinelo dele em um determinado lugar da casa. Quando você vê o chinelo em outro lugar, coloca naquele lugar. Você sabe que ele acorda
com tesão de manhã, esteja preparada para fazer a sua intimidade sexual naquele momento. Então, isso significa que você está agregando isso para eles. São coisas pequenas. E pense bem, uma mulher que é feliz e realizada no seu casamento, que se sente amada, apreciada, desejada, ela não faz tudo isso? Então, eu sempre trago essa mentalidade para as mulheres. Se você quer ser magra, você precisa agir como uma pessoa magra age. Se você quer ser rica, você precisa agir como uma pessoa rica age. Se você quer ser feliz e realizada no seu casamento, comece a agir como uma pessoa feliz e realizada no casamento. E aí você faz o teste. É claro que o que eu falo é muito contra-intuitivo, é muito contra o que a sociedade ensina, por isso eu sou muito apedrejada, mas faz o teste. O que acontece é que... O que acontece é assim, que hoje a gente divide opiniões do que nós, mulheres, estamos com uma certa carga mental, né? Temos diversas atividades e o homem, ele fica... Ainda isso está se transformando. Estamos no meio do caminho, digamos assim. Já foi, as mulheres já abriram os olhos, já entenderam. Os homens já estão tendo este olhar para o seu papel dentro da casa, entendendo que eles também precisam desempenhar e participar de algumas atividades dentro da casa. Mas isso que tu falou é muito real quando a gente traz para a realidade, porque assim, a gente não está pensando no mundo lá fora, do que os outros vão dizer, o que os outros vão pensar em tu colocar, agradar o teu esposo ou agradar a tua esposa em fazer algo que tu realmente sabe que é valor para ele, né? E entra muito também a questão, não sei se tu aborda também no teu curso sobre essa questão do canal sensorial de cada pessoa, né? Algumas pessoas gostam muito de agrados com presentes, outras gostam de ouvir o que o outro tem a dizer sobre o amor dele, outras gostam mais de ficar juntinho sem precisar dizer nada. Então, quando a gente entende isso, fica mais fácil também de lidar com o relacionamento e fazer com que a chama volte, né? Sim. E as mulheres relatam assim, mas eu não tenho tempo, quando eu vou deitar eu me sinto esgotada e o meu casamento, e o meu marido me cobra. Eu vou trazer aqui o olhar da mulher, porque né, não tenho homens ainda me reclamando disso. Então eu tô trazendo aqui exatamente essa. Ontem até foi dito isso no grupo. Eu acordo às 5 da manhã, eu faço atividade física, eu trabalho, eu volto, cuido do meu filho, ajudo nas tarefas da escola e não tenho tempo de noite para ter uma relação. Sim. Tô cansada, tô exausta. Então, o que tu diria assim pra gente neste momento? Uma mulher que passa por essa situação. Isso vai se tornando uma bola, né, Luísa? A gente vai acumulando esse tipo de situação. Sim. Então, eu tenho duas coisas para falar sobre isso. Primeiro, você citou as 5 linguagens do amor. Não é uma coisa que eu abordo no meu curso, mas está vindo aí meu terceiro livro sobre casamento. E eu abordo isso dentro do livro. Eu queria que vocês pensassem, vocês estão me ouvindo agora, lembra do namoro? Lembra dos primeiros momentos juntos? Não tinha filho, vocês não sabiam as contas que viriam, não tinha dívida, não tinha um monte de coisa. Beleza. Mas naquele período, você falava para ele que o amava, você fazia coisas para ele, vocês tinham intimidade física, né? Faziam sexo com frequência, você dava presentes para ele, você queria saber o que você ia dar para ele de presente, e você, qual que é a última linguagem? Esqueci agora. E você passava tempo com ele. Você fazia tudo isso. E aí, e ele também, e vice-versa, né? Por isso que vocês ficaram juntos, vocês faziam tudo um pro outro. Dessa forma, todas as 5 linguagens que vocês tinham estavam sendo supridas, né? Então você se sentia cheia, você se sentia amada, você se sentia cuidada e ele também. Aí o tempo vai passando, você vai diminuindo. E nos casais que ainda estão, assim, nos casais que ainda há uma preocupação em agradar, que há uma preocupação em fazer o negócio funcionar, o que tende a acontecer é que a gente seleciona uma dessas linguagens. Porque é muito difícil realmente incorporar todas elas quando vem casa, dívida, conta, filho e tudo mais. E a gente tende a usar a linguagem que a gente se sente amada. Então, a minha linguagem de amor é serviços. Então, em um dia normal, que eu tenho um monte de coisa para fazer,
e eu tiver que escolher entre falar pro meu marido o quanto ele é especial, o quanto ele é maravilhoso, eu tiver que passar tempo com ele, fazer coisas pra ele, fazer sexo com ele, ou, sempre esqueço a última, com alguma dessas coisas, o que eu vou escolher fazer é o serviço. Então eu vou escolher servi-lo. Por isso que eu sempre dou o exemplo de fazer coisas pela casa, porque é isso que eu acho que é amor. Então, pra mim, Luísa, amor é serviço. Se você me ama, você facilita a minha vida. Essa é a maneira que eu enxergo a vida. Não é certo nem errado, é só a minha linguagem de amor, né? E isso, para quem não sabe, está no livro de Gary Chapman, né? As 5 Linguagens do Amor. É um livro essencial para toda mulher, para toda mãe, para toda mulher ler. Então, aí, o que vai acontecer? Passa o tempo e você tá dando amor, achando que tá dando amor, o máximo que você consegue. Você tá se matando para trazer aquilo pro seu marido. Só que aquela não é a linguagem de amor dele. Pode não ser. Então, no caso, o meu marido, ele gosta de amar em serviço. Então, por mais que ele fique relapso, eu ainda me sinto amada, porque ele serve. Então, pra mim, tá tudo bem. Só que a linguagem de amor dele é tempo de qualidade. Então, em um dia corrido, eu vou servir, 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 e no final do dia ele não vai se sentir nem um pouco amado. E eu vou me sentir completamente frustrada. Então, se houvesse alguma briga, algum desentendimento, eu viraria pra ele nessa briga e falaria assim: mas o que mais que você quer de mim? Eu fiz tudo o que eu podia hoje pra você, eu limpei a casa, eu cuidei das crianças, eu fiz o jantar. E ele olhar pra mim, tipo assim, tá, e daí? E aí isso me dá mais raiva ainda. E daí o quê? Sabe? E aí vai criando essa briga entre o casal. Porque vocês não estão entendendo a linguagem de amor. Então, em um contexto, numa vida fantasiosa, numa vida maravilhosa, em que não existe problema, em que não existe restrição de recursos, a gente deveria aplicar as 5 linguagens do amor. Mas, como essa não é a nossa realidade, por isso é muito importante a gente saber a linguagem de amor da pessoa. Especialmente para os nossos filhos. E é por isso que muitas de nós acabamos fazendo tudo que a gente pode. Eu tenho 3 filhos. 3, eu faço tudo que eu posso para os 3. Se eu fizer igual, do mesmo jeito, eles não vão se sentir amados da mesma forma, porque cada um tem uma linguagem diferente. Então, se eu quiser, pro Cris, se eu quiser passar muito tempo de qualidade, ixi, meu telefone tá ficando quente. Espero que não dê problema. Se eu sumir, é porque meu telefone apagou e não tem nada para eu fazer, porque não tá conectado com nada. Ué. Vamos torcer que nada aconteça. Mas cada um dos meus meninos, eles têm uma forma diferente de se sentirem amados. E a gente precisa ter essa esperteza, porque aqui vem uma coisa muito importante de uma vida feliz e de sucesso. A gente precisa ser estratégica. Então, a gente não tem todo o tempo do mundo, a gente não tem todo o dinheiro do mundo, a gente precisa ser estratégica com aquilo que a gente tem. Então, ao invés de você usar muito esforço para fazer uma coisa, você precisa de muito menos esforço. É por isso que eu consigo fazer tanta coisa. Porque eu sou estratégica, eu paro e penso o que cada um precisa. E eu não fico gastando, então eu não gasto meu tempo com o Cris. O Cris é o meu menino mais velho, ele não gosta de passar tempo. Para ele, a linguagem de amor dele é palavras de afirmação. Ele quer saber que ele é o cara. Então, se eu passar por ele e falar muito bem feito isso aqui, acabou. Ele tá amado, tá apreciado, tá pronto para viver o dia dele e eu economizei meu tempo. Agora, a Sydney precisa de um monte de tempo de qualidade. O negócio dela é tempo de qualidade. Então, se eu ficar me esforçando para falar as coisas mais lindas para ela, vai fazer a menor diferença. Então, eu me esforço para falar coisas lindas para o Chris, passo tempo com a Sydney e assim por diante. Então, isso é uma coisa muito importante da gente pensar. Porque, às vezes, você não precisa fazer mais. Você precisa fazer eu ia chamar de certo, mas não é nem certo. É o que é estratégico. É o que vai surtir efeito. Não sei se você quer comentar alguma coisa sobre isso e depois eu falo o segundo ponto que você trouxe a pergunta sobre. Exatamente isso, e eu uso a linguagem, trago muito isso também para as crianças, que tem um livro também, Linguagem de Amor para as Crianças, mas este livro especificamente foi um livro também que modificou a minha maneira de enxergar o meu casamento depois da chegada dos filhos, porque isso é uma realidade, né? Não acontece na minha família, de outra mulher, é global. A gente passa por esse período de começar a ressignificar tudo, a entender o que acontece com os nossos sentimentos, o que aconteceu com os nossos sentimentos, o que mudou, como tornar então este relacionamento aquilo que ele era antes, porque afinal de contas, a gente falando depois da chegada dos filhos, vem o filho que foi desejado, que foi amado, que foi
mais do que esperado, e daí chega o momento que o casamento estremece e nem o próprio filho conhece aquele modelo de casamento que tinha antes. Ou então o Isso que modelo dói. onde se tem amor, onde se tem respeito, onde se tem desejo, onde se tem gestos que mostram, a pessoa tem aquele carinho de entender, eu vou levar uma água, eu vou me preocupar, eu vou... Aquela coisa de cuidado, né? Quem ama, cuida, então já é. E isso que tu trouxe foi assim, fantástico. Parabéns. E aí você perguntou, a mulher que tem um monte de coisa para fazer, o marido não está ajudando, né? Como lidar com isso? Ele não ajuda e, além disso, ele quer sexo de noite. Então, ele quer que você faça todas as funções da casa, que você esteja controlada, que você não tenha crise de ciúmes e que você esteja bonita, pronta, depilada na cama com ele à noite, né? E isso parece muito injusto. E é. Aí, o que eu falo para as mulheres é o seguinte. O nosso cérebro é dividido, claro, em várias partes, mas tem duas partes muito importantes que eu sempre pontuo e que é a base até de um mini curso. Vou até falar para suas seguidoras, se tiver alguém aqui que não está me seguindo ainda, que não sabe, eu tenho um mini curso Reconstruindo Seu Casamento no dia 8 de setembro. Para participar, é só ir no meu perfil e clicar no link da bio que te leva para a página de inscrição. E o que eu vou falar agora é a base desse mini curso. Que é o seguinte, a gente tem o nosso cérebro racional e a gente tem o nosso cérebro reptiliano, que é a parte mais instintiva do nosso ser. Então, por causa do nosso cérebro instintivo, é que a gente está vivo como espécie até hoje. Então, ele é responsável, essa parte do nosso cérebro é responsável pelo instinto de sobrevivência e procriação. É por isso que quando a gente está novinha lá, toda perfeita para reproduzir, a gente tem muita vontade de fazer sexo. E quando a gente está lá com 40, 50 anos, a gente não tem mais tanta vontade. É o nosso cérebro instintivo dizendo, agora a gente não vai reproduzir mais, não precisamos mais dessa função. Então, e é o nosso cérebro reptiliano também que faz com que a gente veja um bolo de chocolate ou alguma coisa gordurosa e tenha vontade de comer. Porque, como ele é responsável pela nossa sobrevivência, quanto mais a gente ingere, mais reservas de energia a gente vai ter para um momento de guerra mundial, de escassez, de fome e assim por diante. Como vocês podem perceber, o cérebro instintivo ele não é muito inteligente, ele não percebe que as coisas mudaram, que a gente não está lá no tempo das cavernas mais. Mas para contrabalancear isso com a evolução do ser humano, a gente tem nosso cérebro racional também. E é ele que quer perder peso, é ele que gostaria de ter um casamento legal, é ele que quer ganhar mais dinheiro. Enquanto o cérebro reptiliano quer ficar no sofá assistindo os stories no Instagram. Bom, por que eu tô falando isso tudo? Porque o seu marido tem os dois cérebros também, as duas partes cerebrais também. O que é mais fácil de você fazer? Dieta ou comer o bolo de chocolate? Ficar sentada no sofá ou trabalhar mais? É óbvio que essas coisas que eu estou apontando aqui, que são iniciadas, incentivadas pelo cérebro reptiliano, pelo nosso sistema límbico, para quem já estudou isso, é essa palavra, né? Sistema límbico, elas são muito mais fáceis. Então, sabendo disso, agora o nosso objetivo se torna como que eu vou ativar o sistema límbico do meu marido? Para que as coisas que eu quero que ele faça acabem se tornando quase que um instinto de sobrevivência para ele. Então, é isso que a gente está atrás de fazer. Então, quando você está insatisfeita no seu casamento e fala assim, amor, temos que conversar. Senta aqui. Aí vocês dois, bonitinhos, sentam e você fala, olha, você não ajuda aqui em casa. Você poderia trocar a fralda da fulaninha. Você poderia, um negócio no chão ali, você deixa jogado no chão, você joga as coisas no chão. Quando você tem esse tipo de conversa, ela está no âmbito da razão. Ele pode até concordar com você, falar, não, amor, é verdade. Só que quando ele vai viver a vida dele e ele tem lá um jogo para assistir, um sofá para sentar, um amigo para encontrar que vai fazer ele rir, ou qualquer outra dessas coisas que são agradáveis, elas vão tomar prioridade na cabeça dele e como, né, instinto dele do que catar aquela roupa no chão. Então, o que a gente está querendo fazer? Com que o cérebro límbico dele comece a pensar mais na gente, comece a raciocinar mais em relação ao que a gente quer. Então, o que eu aconselho para as mulheres é, ao invés de sentar para conversar no âmbito racional, o que a gente sabe não dura muito tempo, não funciona muito tempo, eu levo elas a tocarem no sistema límbico, que é o sistema de prazer, que é o sistema de conforto.
E quando você sacia um outro ser humano nessa esfera, você acaba tendo o retorno dele em outras áreas. Então, isso é uma coisa, gente, eu vou levar para o campo do casamento, mas isso é o que a gente usa em marketing. É isso que faz as pessoas venderem. Então, quando eu trago vocês para um mini curso meu, ou quando eu falo qualquer coisa aqui, eu estou tentando me conectar com você no seu sistema límbico. Porque o nosso racional, ele é muito, ele pensa muito, ele vai muito além. E às vezes a gente precisa tomar decisões que vão mudar a nossa vida de forma mais instintiva, mais rápida. Então, a gente usa ferramentas, formas de comunicar, e tudo isso vai estar no meu terceiro livro que está vindo aí em setembro. A gente usa essas ferramentas para conectar com a outra pessoa. Então, e aqui eu vou falar algumas coisas práticas, porque sempre que eu falo isso, as pessoas falam, como que eu falo para falar com o sistema límbico do meu marido? Aí, quando eu falo qualquer resposta, elas não ficam satisfeitas. Então, elas voltam depois e falam assim, mas como é que é mesmo que fala com o sistema límbico? Gente, é o seguinte, você vai trazer esse homem a estar bem, a estar feliz, a estar realizado. Quando uma pessoa está realizada, pense em você quando você está feliz. Quando você está realizada, o que acontece com você? Você quer dar mais para as pessoas. Quando você está mal, você se retrai. Quando você está pensando que você é incapaz, que você não faz nada direito, aí você fica assim, ó. Você não quer ajudar ninguém porque você não é capaz, você tá mal. Agora, começa a vir mensagem, você sabe disso que você tem um Instagram. Você me ajudou, o que você quer fazer? Você quer pegar os stories e ajudar mais? Você quer fazer mais live? Você quer fazer mais produtos? Você quer vender mais? Você quer ir mais além, né? É isso que a gente vai fazer com o nosso marido. Então, ao invés de sentar com ele no sofá e falar, amor, você não ajuda, você não troca fralda, você não cata roupa no chão, comece a olhar para ele e ver o que ele faz. O que está funcionando? O que ele agrega na sua vida? O que ele traz de bom? E podem ser coisas bobas, como, por exemplo, o fato dele estar ali. Então, se ele não estivesse ali, você estaria com mais medo? Na hora de dormir à noite, estaria com mais medo? Eu sei que talvez ele não troque a fralda, mas se o seu filho passar mal e você tem outro filho, e você tiver que ir para o hospital com um, ele tá ali para ficar com o outro. Será que você pode valorizar essas pequenas coisas? E é claro que você não vai... Só vou sair um pouquinho aqui para alcançar um negócio pro meu filho que tá aqui me chamando, senão ele vai ficar aqui. Pode seguir falando que eu tô escutando. Então, assim, esqueci onde eu tava, gente. Você vai focar naquilo que já existe. E aí o que eu ia falar é o seguinte, muitas vezes... isso gera na mulher uma sensação de, tá, então eu vou me contentar com pouco? E a ideia não é essa. Isso não é o fim. Tá esquisito falar sem ela estar ali, né? Isso não é o fim. É uma estratégia para você chegar em algum lugar. Então, quando eu digo para você, valorize o que já tem, o que já é bom, e faça aquilo que está no seu controle, nas suas mãos de fazer para ajudar, isso não é o fim. Isso que eu tô falando é uma estratégia para você chegar no seu objetivo final, que é o quê? Ter um relacionamento onde ele te ajuda, onde vocês se ajudam, onde vocês fazem as coisas juntas. Então, quando você começa a valorizar o que já tem e é de bom, quando você começa a fazer tudo aquilo que está no seu controle e deixar de lado aquilo que não está, você começa a criar nele essa sensação. E aí, gente, quando vocês chegarem no ponto de fazer o seu macho se sentir o maior, o melhor macho do mundo, aí, bum, o sistema límbico dele vai estar pensando em você. Então, quando ele vê a roupa no chão, ele não pensou naquela conversa no sofá que ele deveria catar a roupa no chão. Ele quer catar a roupa no chão. E quando ele vê um menino com cocô, ele quer trocar a fralda. Ele quer te agradar porque ele tá cheio de si mesmo. Ele tá cheio de se sentir muito bom, muito útil. Aí vem outro problema. Que aí você começa nesse passo. Então tá, nosso objetivo final é que o nosso marido ajude mais, que a gente não tem que fazer tudo e que no final das contas a gente consiga, até chegar de noite, conseguir fazer sexo porque a gente está sendo ajudada, né? Esse é o objetivo final. Eu tô te mostrando que para chegar lá a gente vai usar uma coisa que a gente já tem no nosso cérebro, né? O nosso cérebro, o sistema límbico, e você vai começar o processo. A estratégia é, você vai fazer com que ele se sinta o cara mais maravilhoso do mundo. Com isso, de pouco em pouco, e se tem muito tempo que ele não faz nada em casa, que ele não te ajuda, vai ser bem devagarzinho, porque ele vai ser inseguro. Lembra quando você começou a cozinhar, quando você começou a cuidar de filho, quando você não estava insegura? Ele também vai estar, tá? Só por falta de hábito. Aí ele começa. Aí ele vai lá e troca a fralda.
E aí você, na hora que vai trocar a fralda na segunda vez, você percebe que ele não passou a pomada no bumbum do neném. Uhum. E aí você se desespera. E você pensa, meu amor, e se você for muito fofa, muito no controle das suas emoções, o que a tendência a acontecer é você falar assim, amor, eu tô muito feliz que você trocou a fralda do fulaninho, mas você não pode esquecer de passar a pomada, porque aí vai dar assadura, e aí vai ficar a bunda assim, a bunda assada e assim por diante. Na próxima vez que o fulaninho tiver de cocô, ele vai pensar, ele não vai pensar, ele vai se sentir incapaz de fazê-lo, porque ele esqueceu de passar a tal da pomada, que era tão importante para a bunda do menino. E aí a tendência é que ele comece a se retrair, porque ele foi criticado. E aí chegamos num ponto em que a mulher fala: ah, então tem que aceitar tudo que ele faz, do jeito que ele faz, achar tudo lindo, maravilhoso e tudo mais. Depende. Se você quer ter um parceiro que se sente seguro, que se sente encorajado, que vai trabalhar junto com você, você precisa sim. Porque lembra lá quando a gente comparou com o casamento com uma sociedade? A sua sócia, ela faz tudo perfeito. Exatamente como você faria, como você queria? É claro que não. E por que você continua na sociedade com ela? Porque ela faz outras coisas, porque ela agrega outros valores, porque ela faz algumas outras coisas serem melhores. Então, assim, eu paro nesses momentos da vida e penso muito. E eu já fiz isso muito na minha vida. Porque, para quem não me conhece, meu objetivo era ser feliz e realizada, ter uma vida leve. Eu queria ser leveza de vida, não queria ficar estressada com um monte de coisa. E aí eu paro e penso, a bunda do fulaninho vai dar assadura. Será que vai dar mesmo com uma trocada de fralda? Quem que na maioria das vezes vai trocar essa fralda? Não vai ser você? Será que você não pode passar um pouco mais de pomada na próxima vez? Será que... E se der assadura? Aquilo é o fim do mundo mesmo? Ou será que todos os dias fazendo tudo, ficando cansada, ficando exausta, ficando morta e não podendo ir lá além, até para dar para esse fulaninho uma vida melhor, será que isso não é mais importante do que uma assadura no bumbum dele? Ele nem vai lembrar que ele teve assadura quando ele era pequeno, mas ele vai ver o relacionamento dos pais dele. Um relacionamento, e aquilo vai moldar o caráter dele, vai crescer uma criança que não quer se relacionar, que não quer casar, que acha que casamento é o fim do mundo. E aí a gente vê um monte de menina que vem me perguntar aqui, como é que eu faço pro meu namorado me pedir em casamento? Ele não quer casamento, porque ele tá traumatizado, ele sabe que casou, acabou o sexo. Casou, ele tem que fazer tudo na casa e tem que ser perfeito. Casou, ele tem que pagar um monte de conta. Por que ele vai querer isso? Então, assim, vamos nos voltar para aquilo que realmente é válido. E essas pequenas coisas que todo mundo vai falar, não é o que vai trazer a sua paz no seu dia a dia. Então, eu vejo coisa entornada no chão, o sofá que ficou manchado porque a gente comeu no sofá, e cada uma dessas coisinhas, e eu penso assim, tá, sofá manchado é tenso. Se alguém chegasse aqui, se minha mãe chegasse aqui e falar, minha filha do céu, te falei a vida inteira que eu não podia comer no sofá, olha o sofá todo manchado. E eu sei como que aconteceram aquelas manchas. A gente estava deitado no sofá, todo mundo rindo, conversando. E a gente se distraiu e caiu ali um macarrão. E assim, se de tudo ficar muito ruim, eu posso comprar um outro sofá. Mas quantas oportunidades eu vou ter de criar memórias com meus filhos, sabe? E assim que eles saírem de casa, eu vou comprar um sofá. Talvez eu vou ter um sofá branco, que eu acho lindo, maravilhoso e nunca pude comprar. E vai ficar ótimo. E aí as memórias vão ter sido formadas. Mas assim, focar Não, onde deve estar o controle. tem muitas mulheres que carregam isso, né, Luísa, para dentro da sua casa. A crença familiar da mãe, da família, como ela trouxe. Ai, não pode tomar banho muito tarde. Ai, para tomar banho tem que só se for lavar o cabelo só ser de manhã, para passar o dia e secar bem a cabeça. Sendo que a gente está em outra época, outra situação. Então é muito estranho, mas isso acontece muito. Eu vejo porque nos atendimentos, as mulheres, às vezes, a gente vai levando a entender o que acontece para a criança não prosperar, porque aqui o foco é que a criança prospere, ela tenha bons comportamentos, e realmente elas estão presas muitas vezes em hábitos que a mãe disse que tinha que ser assim. Ai, coloca um lençol no sofá para não sujar, não deixe o seguro comer bolacha não sei aonde. Então, é a nossa casa agora, é do nosso jeito. A gente não pode deixar. Nossa, elas estão falando aqui, a live é maravilhosa, realmente. Que tu trouxe, assim, abre um campo de visão. E quem tá gostando, coloca coraçãozinho, divulga aí com as famílias, com as mães.
E aproveite esse curso da Luísa, com certeza vai ser incrível. E um ponto a ser levantado aqui é o seguinte: quando a nossa mãe falou pra gente não tomar banho de manhã, sei lá, de noite, o que for, era o conhecimento que existia na época, era o conhecimento que a qual ela estava exposta na época. Então ela fez o melhor que ela podia fazer. Então ela ficou sabendo de alguma forma que o cabelo molhado à noite faz mal, ela queria o nosso melhor. Agora, será realmente que faz mal mesmo? E será realmente que aquela uma coisa que foi mal feita vai trazer tanto problema mesmo? Então, assim, a gente está na área da informação, é muito importante que a gente pesquise, especialmente, eu nunca tinha pensado nisso, sabia? Dessas crenças que a gente vai trazendo e que aprisiona a gente. Porque as mulheres que estão cansadas no final do dia, eu acho que essa exaustão, e eu sempre falo isso no meu canal, essa exaustão, ela não é do trabalho físico. A gente foi feito para viver nas cavernas. O nosso corpo foi feito para se movimentar. Não era para a gente abrir a geladeira e pegar a lasanha. Era para a gente ir na selva, matar um leão, cozinhar aquele leão, ou sei lá o que for, e fazer a comida. O nosso corpo foi feito para se mover. Então, se você tá ficando cansada no final do dia e você acha que é porque você passou o pano no chão, lavou a roupa, fez comida, não é. Nosso corpo, no final do dia, depois de um dia fazendo todas essas coisas, é para você ter um cansaço físico normal, de forma que você queira ir pra cama, dormir e que você possa descansar. Isso é natural da vida, gente. Não é para você chegar no final do dia sem estar cansada. O que cansa mais é a história que ela tá contando para ela mesma do que as atividades que ela passa durante o dia. Então, quando você começa a entender, eu falo isso muito também, quando a gente tem uma vida, essa situação toda foi porque mulheres que têm 2, 3 filhos é desafiador, mas em algum momento ela fez esse pacto, ela viria para essa vida com essa situação que nem tu hoje vivencia isso. E é a tua missão. Então, tu tem cacife para aguentar tudo isso. Só precisa estar alinhada com quem você é, né? Com aquilo que você deseja, ser mais inteligente, ser mais estratégica, se alinhar com outras mulheres, buscar conhecimento. Isso é uma mentalidade de crescimento, né? Uma mentalidade de mãe. Sim, e sobre a parte sexual, né? Eu olhei até no relógio para ver quanto tempo a gente está falando, já tem 45 minutos, eu nem imaginava. Tá. Mas sobre a parte como manter a chama acesa dentro do relacionamento depois que vem filho. É óbvio que a gente não... Depois que a gente tem filho, tem casa, tem conta, tem tudo para cuidar, a gente... Vai ser quase impossível com uma mulher normal, da nossa idade, nessa geração, pra gente sentir vontade mesmo, muita vontade de fazer sexo. Então você agora tem muita vontade de fazer uma viagem, você tem muita vontade de pagar suas contas em dia, você tem muita vontade de comer um bolo de chocolate. O sexo, ele não vai vir com muita vontade. Só que pra mim, dentro de um relacionamento, dentro de um casamento, ele é pilar. Ele é o pilar número 2 que eu estou tratando no meu livro, que vai sair em setembro. Pilar número 2, que é a intimidade. E por que isso? Por uma coisa muito simples. A parte de toque, de emocional, de afetivo e de sexual mesmo, o orgasmo, né, essa parte do nosso corpo, ele é uma parte que nos deixa melhor, que nos aprimora, é um prazer. E na vida adulta, quando a gente era criança, a gente não precisava disso. A gente tinha um monte de coisa para nos dar prazer, os joguinhos, os brinquedos, o chocolate, o sorvete, tudo isso era muito prazeroso. Hoje em dia a gente tem menos dessas coisas. E já que a gente tem menos, vamos focar naquilo que a gente tem. E como uma mulher casada, você que tem um homem do seu lado, dormindo com você, você tem essa possibilidade, é como se fosse o seu playground. É como se fosse a sua possibilidade de ter prazer. E eu sei que não parece assim, que você não tenha vontade. Então, por causa do fato de que uma vida com prazer vai ser melhor do que uma vida sem prazer, o sexo é uma das formas de a gente atingir esse prazer. E, um último ponto, não existe ninguém no mundo, né, numa ética que a gente vive nessa sociedade ocidental, não existe ninguém no mundo que pode te tocar como seu marido pode. E não existe ninguém que pode tocá-lo como você pode.
Então, antes de falar sobre, e isso vem no meu livro, né, os meus pilares, vem antes de falar sobre cuidar da casa, sobre lembrá-lo de tomar um remédio, porque essas coisas ele pode contratar alguém para fazer. Ele pode ter uma empregada, ele pode ter uma secretária, ele pode pedir o Google para lembrar ele de tomar um remédio. Agora, o toque, ele não vai ter isso em outro lugar. Então, para mim, é a nossa responsabilidade fazer isso acontecer dentro do nosso casamento. Não só por causa dele, mas por causa da gente também. É um absurdo a gente se privar disso, sendo que a gente tem o recurso ali na nossa frente. Então, a minha sugestão com relação a isso, é o que eu fiz na minha vida, que tem dado certo, tem anos já que a gente faz isso, a gente criou o que deu nome ao meu terceiro livro. Até hoje eu não tinha publicamente falado o nome do meu livro, mas agora eu acho que vale a pena falar, que é A Cesta do Amor. Quem me segue há um tempo já me ouviu falando sobre isso. Então, quando o casamento vai passando um tempo, a sua vida vai passando um tempo, é normal que o sexo diminua e que quando ele aconteça mais porque o cara tá querendo muito. Então, seu marido tá pedindo há muito tempo já, você vai lá e faz rapidinho, só pra agradar ele, e ele fica bem com isso. Porque o que o homem precisa é daquele orgasmo e vem rapidamente, né? Então, você acabou o problema. Só que você segue não sendo ajudada, não sendo desejada, não sendo querida, não sendo suprida. E aí você acaba se sentindo usada dentro do seu próprio casamento. O que é um absurdo a gente chegar nesse ponto. Só que a gente chega. Então, a minha sugestão é você criar o que eu chamo de cesta do amor. Não precisa ser sexta, mas é um dia na semana em que vocês vão ter o sexo focado em você, na mulher. Então, como que isso... Eu alunas, evitarem ficar conversando sobre muitos assuntos, ficar pedindo muita coisa. Para de pedir para catar roupa no chão, para de pedir para trocar a fralda. Faça o que eu falei antes, valorize o que já tem de bom, e isso vai criando nele essa ideia. Só que essa parte sexual, por mais que você valorize ele, por mais que você faça tudo isso, ela não vem, eu percebi na minha vida, na vida das minhas alunas, não vem naturalmente. Ele não se toca. Homem, né, um pouquinho mais devagar, ele não se toca de que ele precisa fazer essa parte. Então, essa parte no casamento, eu falo para as meninas conversarem com o marido. Então, vocês vão sentar e vocês vão falar, olha, eu preciso que você me satisfaça na cama. Eu estou feliz de te satisfazer, eu vou continuar te satisfazendo, mas eu preciso que você faça isso para mim. E isso é humilhante fazer. Eu sei que é. Eu passei por essa situação e é humilhante. É humilhante você chegar pro seu marido, que você assume, né, que deveria te amar, e dizer esse tipo de coisa, porque um monte de coisa passa na nossa cabeça. Será que eu não tô bonita mais? Depois que eu tive filho, eu fiquei mais gorda. Eu agora tô assim, eu tô assada, é por causa disso, é por causa daquilo. E a verdade é que, em 99% dos casos, não é porque você não é agradável, não é atraente. É porque ele se esqueceu. É porque isso não faz parte do sistema límbico dele. Então, a conta de luz, ele lembra de pagar, porque se não pagar, o que acontece? A luz é cortada. Agora, o casamento, ele vai indo. Ele vai indo. Ainda mais se você supre ele de vez em quando, tá tudo ótimo para ele. Então, é uma conversa humilhante, difícil, mas ela é indispensável para nossa saúde, para um relacionamento saudável. Então, eu aconselho as meninas a chegarem e falar, olha, eu preciso de sexo, eu preciso que você faça e que você foque em mim. E para que a conversa não fique ali e termine no sofá e depois se esqueça, eu falo para elas, vamos estabelecer um dia na semana, num horário que é apropriado para vocês dois, que funciona para vocês dois, né, que ele está disposto, que você está disposta, e que tem aquele momento, e que aquilo se torne um evento na vida de vocês. Então, evento é uma coisa que a gente tende a não deixar escapar, que a gente se lembra, né? Então, a gente começa a falar sobre isso. Então, aqui em casa ficou estabelecido sexta-feira, por vários motivos, não vou entrar em detalhes aqui, mas sexta-feira é Sexta do Amor. E eu traduzi, aqui, meu marido é americano, ele não fala português, e a gente tem um outro nome aqui em inglês que é bem... que ele mesmo que criou, que é bem masculino, que não é nada de fofura, nada de nada. Mas aí, na hora de traduzir, eu falei, eu vou traduzir com uma coisa mais fofa. Eu tô falando pra mulher, para as mulheres entenderem. E você não precisa falar com ele que é a Sexta do Amor. Você vai falar com ele que é o dia do... o que for que ele quiser chamar. O dia do vucu-vucu, o dia do... sei lá, o que for. Alguma coisa que você goste muito na cama, fique esse nome. Ou crie um código. Essa parte é muito importante no casamento. Você aprender alguma forma de comunicar com ele que vai fazer com que ele se mova. E aí, isso virou um código aqui em casa. Às vezes, segunda-feira, e eu tô afim de alguma coisa assim, e eu falo, baby, eu quero uma cesta do amor agora.
E aí ele sabe o que é pra fazer, ele sabe o que tem que fazer, e eu acabo me sentindo saciada. Então, assim, em um mundo perfeito, seria legal que ele se atinasse, que ele fizesse, que ele quisesse. Espera só um minutinho. Do you need me? I'm on a live. If you can wait, let's wait. Oh, you worked out? And I skateboarded. Wow, I'm impressed. For 2 hours, I did those combined. Wow, very nice. Let me finish this and I'll talk to you. Então, assim, é uma coisa para você estabelecer na sua casa. E é difícil, mas, gente, quando você vê um casal se amando, feliz, se aquilo for verdade mesmo, existe existe uma estratégia por trás daquilo. Não acontece assim naturalmente. Mesmo eu e meu marido, a gente tem uma conexão muito boa, a gente se ama muito, é muito apaixonado. E mesmo pra gente, esse tipo de coisa teve que acontecer. A gente precisou decidir linguagens do amor, a gente precisou conversar sobre metas e planos, a gente precisou definir sobre a vida sexual, qual que é a frequência que ele gosta, qual que é a frequência que eu gosto, pra gente poder andar junto. Então, assim, quanto mais você se desviar de conversar sobre essas coisas, né, sei lá, desconfortáveis, mais tempo você vai ficar levando essa vida. Nós não fomos com a barriga. ensinadas, né, Luísa? A gente não teve uma cultura que ensinou a falar sobre isso, a realmente se abrir, a falar sobre os nossos desejos. Então, quando isso não acontece, o casamento realmente vai indo para um caminho que não é o caminho desejado. Então, agora a gente já sabe, mas antes de qualquer situação no casamento, tem que fazer o curso da Luísa. Né, Luísa? Não, o mini curso Reconstruindo o Casamento, que é um mini curso gratuito, tá, gente? Começa agora dia 8 de setembro. Então, link na minha bio. Chocada com tanto conteúdo. O mini curso Reconstruindo o Seu Casamento ficou maravilhoso. Até eu gosto de assistir, até eu, sabe, me lembro de várias coisas que são importantes no casamento. E nele, apesar da gente falar um pouquinho da ciência do amor, o foco principal é o primeiro pilar do casamento, que para mim é individualidade. É você cuidar de você em primeiro lugar, botar a máscara de oxigênio em você primeiro, que é o que eu chamo, e cuidar daquilo que está no seu controle, porque você mesmo está no seu controle. Então, cuida daquilo que está no seu controle, e é impressionante como que as coisas que não estão acabam por se resolver. Porque muitas das coisas que a gente quer, elas são, na verdade, consequência das nossas ações. Então, aquele casamento que seu marido te ajuda, que você está animada para fazer sexo, que você se sente feliz, saciada, realizada, e ele também, e que seus filhos tenham esse lar gostoso de se viver, né? Ele é o nosso objetivo final. E aí, a estratégia que a gente usa para fazer isso é toda essa caminhada, essa jornada, que vai ser o foco naquilo que você tem controle. Muito bom, Luiz. Muito bom mesmo. Nós já estamos perto de terminar o tempo da nossa live e eu quero deixar salvo aqui para as mães que elas me pediram, mas quem gostou, dá um print agora e compartilha no seu Instagram. Vamos dar um sorriso aqui, Luísa, para o pessoal compartilhar. Deram um print, gente? Conseguiram? Coloca aí se vocês conseguiram ou querem mais um sorriso, por quê? Este conteúdo da Luísa com certeza tem que chegar para mais mulheres. Eu tenho certeza que muitas famílias precisam disso, necessitam. Assim como a mentalidade de mãe, como o conteúdo que eu compartilho aqui, que é um conteúdo para mães saberem como lidar com os desafios de comportamento da criança, como trabalhar essa questão emocional desde a infância, para quando chegar nessa fase adulta, essa mulher, essa criança, ela tenha já mais clareza daquilo que ela deseja, daquilo que ela veio conquistar nesse mundo, aonde ela quer chegar, para que os meninos também saibam desempenhar o seu papel, não tenham essa mente fechada sobre o que é função de homem, o que é função de mulher. E não, a gente construa já desde de pequenininho este ser humano incrível. Então, eu quero te agradecer muito, Luísa, por trazer. Foi incrível mesmo. Foi maravilhoso. Aprendo muito contigo. Vou sempre te indicar para as famílias, para as mães. E estaremos juntas, com certeza, no teu curso, agora no teu mini curso. E quando lançar o teu livro também. Eu quero ter em mãos para compartilhar esse conhecimento com outras mulheres. Obrigada. E eu quero só falar uma palavra final, é o seguinte, você que é mãe, tá? Você se preocupa muito com seu filho, você quer fazer muitas coisas para ele, mas eu te peço que você pause um pouco e saiba
que o seu filho mais precisa, o que ele mais vai querer quando ele crescer, é que você seja uma mulher inteira. Que você seja uma mulher orgulhosa de si mesma. Porque isso vai trazer orgulho para ele, vai trazer um porto seguro para ele. Se ele ver que você consegue, ele vai saber que ele também consegue. Então, quando a gente cresce num lar em que nossos pais estão muito focados só na gente e eles se esquecem deles mesmos, a gente fica sem esse porto seguro, a gente fica sem esse porto seguro mesmo, né? Esse ponto de equilíbrio. Então, cuide de você. Até porque essa criança vai crescer, né? E o mundo lá fora não é assim, né? Não vai dar toda a atenção para a criança exclusiva, não vai parar todo mundo para atendê-lo até que ele crie, né? Que ele conquiste isso sozinho. Então, a gente peca duas vezes quando a gente toma essa decisão de ficar 100% focada na criação dos filhos e não cuidar, primeiramente, de nós mesmas, depois cuidar do que vem como valor, do que é bom para essa criança ter uma saúde mental, ter qualidades, ter características que ela se torne esse ser humano. Ela precisa da sua base. A sua base é sólida. Ela precisa que os adultos referências, que às vezes não pode até não ser o pai e a mãe, né? Mas eu também sou madrasta, eu também tenho uma enteada já adulta, então passei por essa situação de pegar uma pré-adolescente e construir junto com meu esposo, lidar com essa situação. Eu reconheço que é difícil pegar esse papel de mãe quando a gente ainda não é mãe. Mas é aquela questão de que a vida te deu, que a vida sabia que viria para este papel, assumir isso e assumir com responsabilidade, com sabedoria, com conhecimento. E hoje a internet ela tá muito incrível para isso, né, Luísa? A gente tem aqui poderes. Bom, tu tá aí. Qual. Ixi. Tinha parado. Eu moro na Carolina do Norte. É uma cidade chamada Wilmington. Ó, estamos conectados com a Luísa lá do outro lado do mundo. Mas então tá, Luísa, pra gente não perder a live mesmo, eu quero desconectar para salvar, deixar salva aqui. Vai lá. Muito obrigada pela oportunidade. Adorei estar aqui com você. Obrigada, gente. Beijos. Beijão, obrigado. Até a próxima live e até o próximo encontro. Beijos. Até mais. Beijo. Tchau, tchau.